A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 27 ao 34, que vai nos dizer assim: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Valorize o que você tem. Valorize, não abra mão. Hoje Deus diz para você: não negocie. Aqui nós observamos de maneira clara, irmãos, que o direito de primogenitura, ele pertencia a Esaú. Mas Jacó não roubou. Jacó não usurpou, não tomou, não, irmãos. Esaú quis entregar a Jacó. Esaú não valorizou o que ele tinha. Será que não é o seu caso? Será que você tem valorizado o que Deus tem te entregado? Ah, irmã, mas é porque isso aí pra mim não vale de nada. E Deus está dizendo: cuidado. Valorize o seu casamento. Valorize os seus filhos. Valorize o seu emprego. Valorize o ministério que o Senhor te confiou. Valorize cada dia na presença do Senhor. O Senhor nos leva com esta palavra a refletirmos. Será que estamos valorizando o suficiente? Ou será que estamos agindo exatamente igual a Esaú? Esaú, ele chega cansado, irmãos. E ele queria comer, porque ele estava com fome, estava cansado. Talvez seja você, é tanta luta, é tanta prova que você diz: irmão, eu estou cansada. Eu já estou cansado, eu já estou quase entregando os pontos. O Senhor diz para você hoje: cuidado. Cuidado com o tempo da exaustão, do cansaço, da mandacai, libiante, derrasto, candaraia, da fadiga. Cuidado! Para que você não abra mão de algo importante e lá na frente você não venha chorar amargamente, porque tem coisas que não voltam. É como o leite que derrama da panela, não volta. E é por isso que nós temos que ter bastante cuidado com as nossas atitudes em momentos de cansaço, em momentos de exaustão. Jacó, ele tinha feito cozinhado quando Esaú veio esmorecido, cansado, exausto do campo. Esaú, naquele momento de exaustão, não pensou no amanhã. Não pensou nas consequências que a sua atitude traria para ele. E é por isso que o Espírito Santo está te alertando tanto. Que o Senhor está dizendo: tenha cuidado. Porque momentaneamente falando, irmãos, tem horas que parece que a nossa atitude não vai dar em nada. Ah, eu não quis isso aqui, pronto. Só que não é bem assim. E é por isso que nós precisamos vigiar. Que nós precisamos ter cuidado, porque tem atitudes nossas que podem trazer sérias consequências. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Jacó, ele deu a opção a Esaú. Você observa que aqui ele não errou, irmãos. Ele tinha feito o cozinhado dele. Agora, Esaú que errou por não valorizar. A Bíblia não vai dizer assim, e Jacó errou aqui porque quis trocar. Não. A Bíblia vai enfatizar que quem errou foi Esaú. Por quê? Porque desprezou o seu direito de primogenitura. Não despreze, minha irmã. Pode não estar fácil. A luta pode estar grande. Mas se Deus disse a você,
que Ele vai lhe entregar vitória, que Ele vai restaurar. Não seja uma pessoa que desiste, meu irmão. Se Deus falou a você, Ele vai cumprir a palavra dEle. Agora, no tempo de dificuldade, a gente precisa se apegar à palavra do Senhor. E não fazermos como Esaú. Do que me adianta essa promessa? Do que me adianta essa palavra de restauração? Do que me adianta essa palavra de bênção se não acontece? Decandará, candará, e Deus está dizendo, cuidado com o momento. Porque Deus tem o tempo dele de trabalhar. E Ele vai trabalhar como Ele te falou. Agora você tem que ter paciência. Aqui nós observamos que Esaú estava impaciente. E hoje Deus está dizendo para pessoas aqui, tenha paciência. Decandoramanto de rasto, candarai. Você não pode ser uma pessoa que age por impulso. Porque você não é movida. Você não é movido por aquilo que humanamente falando você está contemplando. Você é movida e movido por uma palavra, por uma promessa que o Senhor já lhe entregou. O direito era, humanamente falando, de Esaú. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jacó, quando ele faz a proposta para Esaú, versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele fez uma proposta, porque o cozinhado de lentilha era de Jacó. Jacó faz uma proposta. A proposta está aí, meu irmão e minha irmã. O inimigo das nossas almas sempre vai fazer propostas pra gente. Agora, depende da gente. Se nós vamos aceitar, vamos abrir mão do que temos de uma vida por um momento. Decai aramanto de rasto, assim diz o Senhor. Cuidado. Cuidado com as ofertas. Não abra mão de uma vida por um momento. Decando. Estaraia cai. De rasto candarabacandaraia. Porque o momento é passageiro. O prato de lentilha você come, daqui a pouco você está com fome de novo. Mas a sua salvação é eterna. O que Deus tem para você é eternidade. Agora você tem que ter cuidado. A vigilância é nossa, não é de Deus não, irmãos. Quem vigia somos nós. Tem muita gente que pensa que Deus vai vigiar por ele e por ela. Mas não, minha filha. Não, meu filho. Quem vigia é você. Deus faz a parte dele. Quer te alertar, quer te proteger quando você dá espaço. Agora, você tem livre-arbítrio. Deus não vai descer do céu e não vai dizer assim, ó, cuidado com essa proposta. Não, você não vai aceitar, não. Ele disse pra você, essa proposta aí tá errada. Aí tem algo estranho, ele liga o alerta. Agora cabe a você. Se você vai, por um momento, entregar tudo, Deus está falando com alguém aqui no profundo. Ou se você vai continuar com a palavra de Deus dizendo, eu tô cansada, tô exausto, mas eu não vou desistir. Mas eu não vou parar, as propostas estão aí, aceita quem quer. O inimigo não lhe força a aceitar a proposta. Você que tem que resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Declare comigo, eu vou ter cuidado com as propostas do inimigo, eu vou vigiar. Eu vou ter cuidado com as propostas do inimigo, eu vou vigiar. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é de morte. Tem coisas que parece que não tem nada não, que é normal, e Deus está dizendo, cuidado, ricando este cai. Rabaiacandorebecai de rasto candaraia. Cuidado porque eu vejo o que você não vê. No versículo 32, Esaú, ele responde a Jacó. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura. Ou seja, ele aqui, irmãos, a enfatizar. Tô morrendo de fome mesmo. Tô cansado, não tô nem aí para esse direito de primogenitura. E tem gente que tá agindo assim, irmãos. Ah, tô cansada, irmã, é deserto, é vale, é luta, é adversidade. Do que me adianta essa promessa se não acontece, se não muda? Se as coisas continuam da mesma forma, Deus está dizendo, cuidado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito de Deus, irmãos. E o propósito de Deus acontece no tempo dele, na sua vida tem um propósito. Só que aí tá nas suas mãos se você vai escolher o propósito de Deus ou se você vai escolher abrir mão de tudo. Se você não vai querer o que é seu. É por isso que quando as pessoas dizem que Jacó roubou a primogenitura, não está certo. Jacó não roubou a primogenitura. Jacó comprou. Comprou por um prato de lentilha na mão de quem não valorizou. Decai, estaramancho. Mas nós não somos como Esaú, que não valoriza aquilo que Deus coloca na nossa mão.
Nós somos pessoas que valorizamos. E se você não valorizar, você vai valorizar. Porque depois que perde, não adianta chorar. Ele chorou, viu, depois? Mas já era tarde. Tem coisas que não voltam, por isso Deus nos alerta, valoriza. Deikai, aramancho, rei ramancho de rasto. Valoriza, valoriza, valoriza. É um alerta de Deus, não abre mão. Eu não sei se você entrou aqui pensando em abrir mão de algo. Talvez por estar cansada ou cansado de lutar. Não lhe julgo, porque nós nos cansamos. Nós somos seres humanos, mas aqui nós vemos que a gente precisa ter cuidado com o cansaço. Porque apesar do cansaço muitas vezes ser grande, maior é a promessa. Declare comigo, eu não posso me apegar ao cansaço, eu tenho que me apegar à promessa. Eu não posso me apegar ao cansaço, eu tenho que me apegar à promessa. Nós temos que nos apegarmos à palavra. Decai, rasto, candarabacandarasto. Deus tem uma palavra sobre a minha vida, eu vou continuar seguindo o caminho que Ele me instruiu. Mesmo sendo doloroso, mesmo sendo cansativo, mesmo sendo exaustivo, eu não vou desistir. O nosso papel é não desistirmos. O nosso papel é não pararmos. O nosso papel é continuarmos crendo, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando as coisas parecem que estão dando errado. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que as coisas parecem que estão dando errado, de candor, este cai. Parece que não vão fluir, parecem que não vão acontecer. Mas a palavra de Deus para a nossa vida é continua. A palavra de Deus para a nossa vida é não desista, não retroceda. Eu tenho controle, eu vou dar vitória. Aremanda cai de ansto de cai de bianda cai de rasto. Deus tem vitória para você, minha irmã. Deus tem vitória para você, meu irmão. O nome do Senhor certamente será glorificado na sua vida e não tardará. Coisas grandes o Senhor tem para fazer. Só não deixe esse momento que você está vivendo agora, esse turbilhão, esse cansaço, essa exaustão, tomar de você a promessa que há em você. Porque se o inimigo achar brecha e você entregar de mão beijada para ele, acabou. Tem coisas que Deus ele nos livra e tem outras que a gente tem que fazer a nossa parte para receber o livramento. E aqui, no caso de Esaú, ele tinha livre arbítrio. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Nós temos livre arbítrio. Agora nós temos que ter cuidado com a nossa escolha. Sabemos o que a escolha tem uma consequência. Versículo 33. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Jacó disse, jure para mim que você vai vender, que você vai entregar. Eu acredito, irmãos, que nem Jacó estava acreditando num negócio desse. Que tinha sido tão fácil tomar, comprar, levar algo que era tão precioso por um prato de lentilha. E às vezes, irmãos, a gente abre mão tão fácil das coisas. E a gente precisa ter cuidado e aprender com a palavra como essa aqui, ó. Essa palavra que é uma instrução de Deus pura. É Deus dizendo, minha filha, não abra mão. Até o inimigo sabe que isso é precioso. É por isso que ele investe tanto para que você desista. Para que você pare. Um prato de lentilha não vale a primogenitura, irmãos. O Senhor está dizendo, as ofertas do diabo não vale. Decandará, é a minha promessa. O direito de salvação que tem na sua vida, na sua casa, o seu casamento que eu te entreguei, não desista. Declare comigo, eu não vou desistir do que Deus me entregou. Eu não vou desistir do que Deus me entregou, mesmo estando difícil, meu irmão e minha irmã. Deus tem uma palavra para você hoje, não desista. A continuação aqui do versículo de número 33. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Está aqui bem claro e está aqui bem nítido que ele jurou e vendeu. Ele entregou, ele quis. É por isso que eu volto a enfatizar que não foi Jacó que usurpou, que tomou, que roubou, não. Jacó, ele usurpou a bênção do seu pai. Mas o direito de primogenitura, quem abriu mão foi Esaú. Esaú abriu mão. Esaú quis entregar. Jacó entregou o pagamento, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Ou seja, Jacó cumpriu com a parte dele. Esaú comeu, bebeu e saiu. Acabou, irmãos. Você observa aqui? Você observa aqui. O que ele fez? Ele entregou. Tô nem aí.
Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Não despreze o que Deus te entregou. Não despreze o que Deus te confiou. Pode estar difícil, você pode estar cansada, você pode estar exausto, mas o Senhor está falando com pessoas que estão me ouvindo agora. A ordem de Deus não é para você parar, a ordem de Deus não é para você desistir, a ordem de Deus não é para você retroceder. Você precisa continuar crendo que Deus vai fazer um milagre acontecer. Mas eu tô cansada, irmão. O Senhor está dizendo: não troque o que é eterno. Um prato de lentilha, irmãos, por uma primogenitura. Você observa um desprezo de Esaú. Não despreze. Não despreze o seu emprego. Não despreze a faculdade. Não despreze o seu casamento. Não despreze os seus filhos. Não despreze o seu ministério. Não despreze o que Deus te confiou, o seu negócio. Não despreze. Seja uma pessoa que valoriza. Deus trouxe pessoas aqui, irmãos, para valorizar. E a palavra dele está sendo clara, está sendo nítida. É tempo de valorizar o que ele te entregou. O inimigo pode vir com propostas para tentar destruir, para tentar tirar você do foco, mas cabe a você continuar firme. A palavra de Deus para você hoje é: continue firme. A palavra de Deus para você hoje é: não desista. Declare comigo: eu vou continuar firme. Essa palavra falou meu coração de maneira tremenda. Eu vou continuar firme. Essa palavra falou meu coração de maneira tremenda. Não há uma ordem de Deus para você parar, para você desistir, para você vender o que é seu, para você entregar os pontos, não. Mas a ordem de Deus para você continuar. Continuar crendo, continuar perseverando, que Deus ele vai te dar vitória em nome do Senhor. Será glorificado na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra essa, Pai, que é maravilhosa, palavra essa que é um alerta dos céus. O Senhor falou ao nosso coração de maneira tremenda e podemos, Pai, sentir aqui a tua instrução, o teu cuidado, o teu zelo, Senhor, dizendo: não cometa o mesmo erro de Esaú. Decai, Rabaiacandarai. Valoriza o que eu coloquei nas tuas mãos. Pode estar dando trabalho agora, pode ser cansativo agora, mas vai valer a pena perseverar, não desistir, não abrir mão. Oh Deus, eu sei que pessoas aqui não vão desistir, não vão parar, porque ouviram o Senhor falar de maneira tremenda ao coração delas, e elas sabem, Pai, que é resposta. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto, nos acolher, nos alertar, nos instruir, Pai, para que a gente não venha tomar atitudes que o Senhor venha reprovar, e para que a gente também não venha chorar lágrimas de dor, de sofrimento, por ter tomado atitudes que não estava segundo a tua direção. Obrigada pelo teu cuidado para conosco, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tomei cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória.
Amém. Deus hoje diz para você de maneira muito clara: não cometa o mesmo erro que Esaú. Não abra mão daquilo que é precioso por um momento. O momento passa. Mas a promessa de Deus para a nossa vida, ela é eterna. Não troque o seu casamento, não troque o ministério que Deus te entregou. Não abra mão daquilo que Deus te confiou por outras opções que o inimigo tem de colocar no seu caminho. Sempre rejeite oportunidades que você sabe que vai tirar você do foco, que você sabe que Deus, ele não está de acordo com aquilo para sua vida. Seja uma pessoa que não abre mão do propósito de Deus, mesmo que você esteja cansada, cansado, frustrado. Você sempre tem que saber dentro do seu coração que Deus está no controle e é Deus que vai honrar a sua fé. Não desista, não pare, não retroceda, não abra mão daquilo que Deus te confiou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.